Minha saudação a todos os alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco. Sou o professor Daniel Cardoso. Nós vamos iniciar, a partir dessa videoaula, o estudo da controladoria. A controladoria enquanto ramo do conhecimento, como órgão da empresa, e a gente vai discutir no futuro se de staff ou de linha. Mas nessa primeira aula, que é uma aula introdutória, nós vamos conversar basicamente sobre a contextualização histórica, né, as motivações que levaram à criação da controladoria, um pouco sobre o sistema de controle gerencial, como falei, uma discussão rápida sobre se ramo do conhecimento, missão da controladoria, suas funções, papel e área de eficácia do controller, quem é esse profissional, né, por que ele precisa existir, qual é o papel dele, quais são as qualificações que são exigidas dele, não para os novos tempos, eu diria para os tempos atuais já. Então a gente vai iniciar falando sobre a contextualização histórica. Por que apareceu a controladoria? A gente tem que entender que o contexto do surgimento da controladoria é aquele do início do século XX, final do século XIX, que o século XIX este que acompanhou a Revolução Industrial, né, por onde se deu realmente uma transformada radical na maneira em como se produziam as coisas, né? Saiu-se da produção artesanal para a produção em série, e empresas principalmente americanas começaram a se expandir, e isso dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos, mas também ao longo de todo o mundo, ao redor de todo o mundo. E aí, isso além de outro processo que começou a acontecer, que é o processo da fusão. Uma empresa lá dos Estados Unidos, por interesse comercial, acaba se fundindo com a outra empresa na América do Sul ou na Europa. E aí, essa necessidade de expandir, principalmente as empresas americanas que estavam fortemente imbuídas desse objetivo de expandir, de alcançar novos mercados, com esse fenômeno da fusão, acabou criando grandes conglomerados. E uma das características desse tipo de empresa nova era ter uma estrutura muito verticalizada. Eram empresas que estavam crescendo bastante e elas tinham uma organização normalmente que era de departamento, divisão, seção. Só que você tem que começar a entender que essa estrutura ela começou a se tornar muito complexa e ela era replicada. Então, se havia uma empresa nos Estados Unidos, a sua subsidiária estava na América do Sul, ela tinha uma estrutura semelhante à de lá, e se tinha uma outra filial ou subsidiária na Europa, da mesma forma. E era preciso começar a se acompanhar os processos, os valores das empresas, a sua declaração de missão. Será que as empresas que estavam funcionando longe da sede, as filiais, né, elas não tinham se tornado outras empresas? Será que elas respeitavam os mesmos processos, a mesma qualidade? Os valores praticados pelos administradores eram os mesmos? Então, a necessidade de ter esse controle central das grandes empresas em relação aos seus departamentos e divisões que estavam se espalhando pelos Estados Unidos e por outros países, essa necessidade de ter informações relevantes acaba se criando uma estrutura chamada controladoria, né? O nome é bem sugestivo. A ideia era de controlar mesmo, acompanhar. Posteriormente, a partir da evolução desse controle exercido pela controladoria, há um aperfeiçoamento e também uma ampliação. E aí a controladoria ela não vai mais estar preocupada apenas em controlar processos. Ela vai ter um foco um pouco mais abrangente. Ela vai agora se preocupar em zelar pela continuidade e progresso da empresa. Ela vai tentar otimizar o resultado global. E aí a missão da controladoria passa a ser maior. Ela vai ser uma área de atuação das empresas que vai estar preocupada
com a continuidade da própria empresa. Isso assim, uma diferença radical em relação à maneira como ela surgiu. Se a gente for pensar em algumas definições, a gente tem assim, vamos ter definições tão diversas quanto a quantidade de autores que a gente possa ter. Eu escolhi algumas, uma delas a de Mosman, Alves e Fish, que vão explicar que a controladoria pode ser conceituada como um conjunto de princípios, procedimentos e métodos que são oriundos das ciências de administração, de economia, psicologia, estatística e principalmente da contabilidade. E eles vão se ocupar da gestão econômica das empresas a fim de orientá-las para a eficiência. Então, uma característica importante que a gente vê dessa primeira definição de controladoria é a multidisciplinariedade da controladoria. Ou seja, não só apenas conhecimentos de contabilidade, não só conhecimentos de administração. Um contador ele vai acabar servindo de alguns conceitos e alguns procedimentos estatísticos, o registro e o controle em tempo real, até com alguns processos que se diz que vêm da própria física. Também a psicologia, uma vez que o controller, a controladoria, ela se serve de informações que não são contábeis também, que não são financeiras, que tem a ver com as pessoas, né, com os colaboradores. Um exemplo disso, absenteísmo, por exemplo. Absenteísmo presencial, que é um conceito interessante, aquele que o funcionário está presente, mas ele efetivamente não está produzindo, é como se estivesse ausente. Isso pode ser criado por várias questões, ele pode estar psicologicamente abalado, então ele está lá, mas ele efetivamente não está produzindo, a produtividade está baixa, e não é porque ele não é bom funcionário. Então, esse tipo de informação vai interessar também a controladoria. E aí, por quê? Porque no final das contas, tudo isso tem impacto econômico nas empresas. Então, se vai impactar economicamente, aí volta lá porque a gente falou ainda agora, se vai interferir na permanência da vida da empresa, na continuidade da empresa, interessa a controladoria. Uma outra definição a gente pode ter do professor Borinelli, que essa referência aí de 2006 é a tese de doutorado dele. Ele vai definir a controladoria como um conjunto de conhecimentos que se constituem em bases teóricas e conceituais de ordem operacional, econômica, financeira e patrimonial relativas ao controle do processo de gestão organizacional. Apesar da gente falar que existe uma multidisciplinariedade muito grande, mas a controladoria ela é claramente suprida, né, de informações a partir da contabilidade, e é essa a importância da gente conversar com vocês, alunos de contabilidade, para que fique claro que, apesar dela ter uma diversidade de conhecimentos, uma boa parte da controladoria ela está fundamentada, né, no modelo contábil financeiro, que para alguns autores como Orleans e Martins, o Orleans Martins, é um autor só, ele vai afirmar que o modelo contábil financeiro continua sendo a base de tudo. Não um instrumento é um instrumento central, não o único, mas o instrumento central. E aí, o que é esse modelo contábil financeiro? O modelo contábil financeiro ele pode ser subdividido em 3 itens. Essa é uma definição que é oferecida por Figueiredo e Caggiano. Um deles, dos 3 itens, é o orçamento. O orçamento é um instrumento direcional. Ele visa orientar a administração para o atingimento de fins específicos, ou seja, aqueles objetivos empresariais. Orçar é planejar. Há uma definição bem interessante que eu acho legal, que a gente vai ver no livro de contabilidade inicial do Garrison, que ele chama planejamento do lucro. Pois é, orçar é planejar o lucro que você vai querer ter, de alguma forma. Aí, outro pilar do modelo contábil financeiro, custos. Os custos, eles
são aqueles sacrifícios, né, são medidas monetárias dos sacrifícios que a organização vai ter que arcar para alcançar esses objetivos, aqueles objetivos que vão ser traçados pela administração central. Ela vai necessariamente implicar na criação de custos. Esses custos são os sacrifícios que vai se fazer, objetivando chegar a aquela receita, aquele resultado que você vai procurar. Por fim, a gente vai ter a própria contabilidade, que vai ser o sistema de informação e mensuração dos eventos que afetam a tomada de decisões. Então, os princípios contábeis, a ideia de contabilidade, que hoje em dia a gente já não vai ter tão fortemente princípios como antigamente, uma vez temos a harmonização, mas o modelo contábil, a lógica ainda serve. Essa lógica contábil serve para referência, como referência para expansão, para flexibilização e adaptação das novas realidades e situações empresariais. Não que, obviamente, vá se desprezar ou não se levar em conta aqueles instrumentos e técnicas que são provenientes de outras ciências de gestão, né? Na verdade, a contabilidade, o modelo contábil financeiro que permeia e perpassa todas as instituições hoje em dia, na verdade, é um dos instrumentos da mais alta importância, mas obviamente ele não é o único e vai ser esse conjunto de elementos que vai tornar o objeto da controladoria, né, o trabalho da controladoria, mais eficaz, porque ela vai se servir de modelos das mais diversas disciplinas, ramos do conhecimento, com o objetivo de sempre, da gente não esquecer lá, perpetuar a existência da entidade, aumentar o resultado, né, fazer a gestão, amparar, subsidiar a gestão. E aí a gente pode ver que a contabilidade ela vai ter uma divisão entre contabilidade financeira e gerencial. A contabilidade financeira, a gente pode pensar que é a contabilidade tradicional, ela transforma os dados financeiros e econômicos em registros contábeis, né? E aí é muito fácil, aquela contabilidade do balanço, das demonstrações que vão ser publicadas, que estão disponíveis para todo e qualquer acionista, né? Ela vai servir de fontes como nota fiscal, extrato bancário, contrato. Já a contabilidade gerencial, ela tem uma outra abordagem. Ela vai se preocupar em como melhor gerenciar as fontes de informações da empresa. Ela vai estar mais preocupada em todos que participam do processo produtivo. Ela seria uma contabilidade mais voltada para quem está dentro da empresa, né? Ela vai estar auxiliando mais na gestão de recursos da própria empresa. A contabilidade financeira, ela vai se ater muito aos aspectos tributários que são exigidos pela legislação, e já a gerencial ela não tem esse compromisso, ela está mais preocupada com a gestão dos recursos da empresa, a otimização da informação. Os relatórios dela, inclusive, não tem que seguir necessariamente os padrões que são exigidos para uniformizar a informação no mercado. Alguma coisa que é produzida, inclusive, mais de forma personalizada por cada empresa para si própria, né? E se a gente for pensar em custos, a contabilidade financeira vai apurar os custos dos serviços e dos produtos. Já a gerencial ela vai estar muito preocupada na alocação desses custos para entender os processos. Então, não é o objetivo da nossa disciplina fazer essa discussão e distinção, mas é importante saber que são duas contabilidades que coexistem e que têm finalidades distintas. Uma cumpre objetivos legais, né? Uma formalização que é exigida por lei, e a outra ela tem mais liberdade e é mais voltada ao provimento de informação e o entendimento dos processos da própria instituição. Sobre o objeto de estudo da controladoria, a gente tem algumas definições, mas eu acabei optando pela do Borinelli, que eu acho bem interessante. Após o Borinelli fazer algumas comparações de várias definições de vários autores, ele acaba tentando criar
um entendimento unificado, ele acaba concluindo que o objeto do estudo da controladoria vão ser as organizações, né? Até aí nenhuma novidade, né? A gente sabe que a controladoria surgiu por conta das empresas e, obviamente, ela teria que ter como objeto de estudo as organizações. Mas assim, é a organização em seu modelo organizacional, né? Como funciona a organização. Então, o processo, o modelo também de gestão como um todo, especialmente nas fases de planejamento e controle, principalmente porque vocês devem ter já tido aulas de administração e existe o processo de administrativo e você vai ter planejamento e controle como fases importantíssimas e fases primárias, e a controladoria ela vai estar muito ligada a essas fases. E dentro dessas fases a ênfase vai ser a gestão operacional, a gestão econômica, a gestão financeira e também patrimonial. Outra coisa que é objeto do estudo da controladoria, as necessidades informacionais, que são consubstanciadas nos modelos de decisão e de informação. Essas necessidades informacionais, é importante dizer que não são apenas informações financeiras ou informações contábeis, são informações, né? Não só aquelas que são mensuradas pela métrica que o contador gosta, né? Não necessariamente só essas, também essas, obviamente, mas as informações que podem estar, inclusive, impactando e mostrando influência naqueles resultados que a contabilidade compila. Seria a tentativa de usar a informação como um bom pilar, um bom um facilitador, né? Um catalisador de resultados. O processo de formação dos resultados organizacionais também vai ser importante. Importante objeto de estudo da controladoria, e vai se compreender um modelo de mensuração e um modelo de identificação e acumulação. Tudo isso a gente vai tentar ver com mais detalhes ao longo do curso. Há uma outra coisa que é importante dizer, é que a controladoria ela pode ser entendida como um campo de estudos e também é um segmento da empresa, um órgão da empresa. Como disciplina, e eu eventualmente vou estar falando controladoria como disciplina ou como ramo do conhecimento, a controladoria é também um ramo, um campo de estudos e também vai ser uma função dentro da empresa, né? Mas nesse momento, falando como campo de estudos, a gente pode seguir essa taxonomia sugerida pelo Borinelli, que vai colocar a controladoria como um campo de estudos que vai se enquadrar nas ciências factuais sociais. Para a gente entender o que seriam as ciências factuais sociais, seriam aquelas que se dedicam a tornar inteligível ou compreensível a vida social em um de seus aspectos particulares ou na sua totalidade. Ou seja, são ciências que vão tentar entender os fatos que tem a ver com sociedade, tentar tornar compreensível a vida social e suas interações. Então, essa classificação vai se basear num estudo anterior que acaba subdividindo as ciências em ciências formais, que são, por exemplo, a lógica, a matemática, as ciências factuais naturais, que seriam a física, a química, a biologia, e ciências factuais sociais. E aí a gente pode entender a antropologia, direito, economia, política, psicologia social, sociologia. Então, por essa classificação, a controladoria seria uma ciência factual social, do mesmo jeito que o é a antropologia, o direito, a economia, a política, a psicologia social e a sociologia. É importante se lembrar, não se esquecer nunca, que a controladoria vai ter uma interface, vai ter uma comunicação muito clara
entre ela e a própria contabilidade, a administração, a economia, o direito, a estatística, a matemática, a psicologia e sociologia. E isso não está, essa relação ela não é restritiva. Eventualmente pode-se identificar que algum tipo de conhecimento que venha de uma outra área possa interessar a controladoria, no sentido dela poder cumprir melhor o seu papel. Então a controladoria, eu acho que uma das grandes características dela é essa multidisciplinariedade. Acho que está dando para perceber isso, né? Vamos agora ver algumas subdivisões da controladoria. A gente pode pensar na controladoria como subdividida em duas formas: quanto à natureza da organização na qual ela se aplica e quanto à eficácia da organização. Em relação à natureza, da maneira como o mercado atualmente se encontra segmentado, a gente pode pensar que existe uma controladoria empresarial, uma controladoria pública e uma controladoria em entidades do terceiro setor, que são basicamente os setores que a gente pode entender, inclusive, da atuação mercadológica. Ou você está na administração pública, ou na empresarial, ou então você trabalha no terceiro setor. Quanto à eficácia, a gente tem que entender que toda organização deve ser que a organização deve ser considerada como um todo, ou seja, o objeto maior. E daí a gente pode subdividir o processo e o modelo de gestão, o processo de formação dos resultados e as necessidades informacionais. Considerando a área de eficácia dentro de uma organização, da maneira como ela se aplica, ela vai apresentar características diferentes em alguns aspectos. Por exemplo, o modelo organizacional que for adotado, a forma como a gestão é disseminada, a maneira como os resultados são segmentados, enfim, vai variar de cada organização para cada organização, né? Do modelo organizacional adotado. Então, quanto à eficácia, vai ter a gente sugere essa classificação que você pode encontrar parecida em outros autores. Isso aqui esse modelo que eu copiei acaba sendo o do Tang, o Royal Henderson, Bragg. O Borinelli também vai concordar com ele, no que ele classifica como controladoria corporativa e controladoria de unidade, dividindo-se a controladoria de unidade em controladoria de filial, de planta, de marketing, de divisão, de unidade de negócio e internacional. Então, a unidade aí você percebe que vai variar da filial, da planta industrial, do marketing, da subdivisão dela, da unidade de negócio em si, ou se é uma abordagem maior internacional. Veremos isso também com mais detalhes à frente. Algumas atividades e funções, apesar da gente já ter falado sobre algumas ciências das quais a controladoria se serve, existem as funções que a controladoria vai acabar tendo como suas, né, como inerentes à sua própria essência. Então, vamos pensar na função contábil. Na verdade, é importante dizer que essas funções elas têm a ver com a essência da controladoria. Não necessariamente ela é uma atividade específica de uma organização. Pode ser que se encontre diferentemente em organizações a controladoria com essas funções essenciais, mas sendo aplicadas de maneira diferente, como as atividades vão ser distribuídas na organização, porque isso vai ter a ver com a necessidade de cada empresa. Cada empresa vai ter seu modelo organizacional e as atividades e funções definidas de acordo com sua necessidade. Mas a controladoria, na essência, ela vai ter algumas funções que a gente pode identificar como claras. Uma é contábil,
sendo as atividades relativas ao desenvolvimento da contabilidade em si, né? A contabilidade financeira. E a controladoria vai, nesse caso, gerenciar atividades de contabilidade, vai realizar o processamento contábil, enfim, ela vai acompanhar. Na verdade, quem faz o processamento contábil é a contabilidade, mas a controladoria acompanha e se serve de informações. Também vai se pensar numa função gerencial estratégica, que no caso teria como papel prover informações tanto de natureza contábil, como patrimonial, como econômica, financeira, não financeira, que foi aquele caso que eu dei o exemplo do absenteísmo presencial, por exemplo, que de um modo geral auxilia o processo de gestão como um todo. Temos que pensar em custos, onde a controladoria vai estar acompanhando o registro, a mensuração, o controle, a análise e a avaliação dos custos da organização. A tributária, que tem a ver também com contabilidade tributária, no sentido de atender às exigências legais. Proteção e controle dos ativos, onde você vai prover proteção aos ativos, selecionar, analisar e contratar operações de seguro. Controle interno, nisso a controladoria também vai estar preocupada, né, no estabelecimento e monitoramento do sistema de controles internos, e aí a gente lembra que tem tudo a ver com a própria origem da controladoria, isso aí, né, a questão do controle, controles internos. Outro tipo de controle, controle de riscos, claramente também é missão da controladoria, né, está dentro do objeto, dentro do que a controladoria se propõe a fazer, né, que é um modelo de negócio, o modelo organizacional. Então, no controle de risco vai se identificar, mensurar, analisar, avaliar, divulgar e controlar os riscos que estão envolvidos no negócio da própria empresa. A gestão da informação, onde já ficou bem claro que o sistema de informação da empresa ele está sob a responsabilidade da controladoria, e a controladoria vai ter total interesse no provimento desse tipo de informação, né? Tanto para se servir como para também subsidiar as áreas que precisem. Então, conceber modelos de informação, gerenciar as informações contábeis, patrimoniais de custos, gerenciais e estratégicas. Também temos outras possíveis atividades, funções da controladoria que tem a ver com auditoria, né? Compliance, né? Tesouraria, o processo de gestão e controle interno, né? Claramente isso tem relação com o que a controladoria se presta a ser. Falando agora um pouco sobre processo de gestão, a gente tem que pensar, até para entender melhor, o controller. O controller é aquele profissional, né? Quem é esse profissional? Olha, o papel do controller ele vai além de registro contábil, e porque há algumas habilidades que são exigidas ou pelo menos desejadas, mas eu diria que na verdade exigidas do profissional, que são bem inerentes à atividade dele. Ele vai ter que ter um bom senso e habilidade interpretativa e analítica. Ele vai ter que saber trabalhar com informações estatísticas. Ele vai ter que saber interpretar informações contábeis, tanto para ele entender, como também para atender às necessidades gerenciais. Então, o processo de gestão ele é muito ajudado, ele é viabilizado pela controladoria, e a figura do controller é fundamental nesse processo. Então, Borinelli ele vai falar que, concluindo que é função da controladoria dar suporte ao processo de gestão, haja vista que esta realiza atividades de produzir informações operacionais e estratégicas, as quais são de fundamental importância para o processo de gestão, que a controladoria ela é suporte a esse processo. E aí a gente vai entender que existe um profissional que tem um papel importante nesse processo, que é o controle. A gente vai falar especificamente sobre as atividades do controle já, algumas atribuições. Mas entendendo o processo de gestão, a controladoria ela é suporte para o processo de gestão.
A função da controladoria também diz respeito a coordenar o processo de planejamento e controle, mas não de elaborar planos. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque a questão da elaboração dos planos ela é da alta administração, né? É do dono da empresa, do maior gestor, que vai passar qual é o projeto para a empresa, qual é o plano a ser seguido. Já a controladoria ela vai ser suporte nesse processo, ela vai gerar informações que vão subsidiar a direção nos processos de tomada de decisão dos negócios, né? Ela vai subsidiar o projeto de gestão da empresa, ou o processo de gestão da empresa. Mas entenda, ela não vai propor o projeto de gestão. Há um papel importante da controladoria, mas ela não é, nesse caso, a responsável por definir as estratégias maiores, as macroestratégias. Ela vai subsidiar, é um órgão de suporte. As etapas do processo de gestão, que são bem difundidas e bem conhecidas de todos nós, são a gente vai falar um pouquinho delas agora para entender que a controladoria ela vai estar de alguma maneira interagindo em todas elas, agora fortemente na parte de planejamento e controle, né? No planejamento, a controladoria vai estar sendo acionada para determinar se os planos são consistentes ou viáveis, se são aceitos e coordenados e se realmente servirão de base para uma avaliação posterior. Na coordenação, ela vai estar centralizando informações com a função de aceitação de planos, né, sob o ponto de vista econômico, alertando a assessoria da direção sobre situações desfavoráveis ou sugerindo soluções para os pontos visualizados. No processo de acompanhamento, a controladoria vai se preocupar com a contínua verificação da evolução dos planos que foram traçados para corrigir as falhas e, se for o caso, revisar o planejamento. Na parte de avaliação, interpretar os fatos, avaliar os resultados por centro de resultado, por área de responsabilidade e desempenho gerencial. A informação interessa a controladoria e é gerada quando se traduz um dado, ou seja, informação, há uma definição de informação que se diz que é o dado útil, né? Um dado que não se tem nenhuma aplicação para ele não é informação. A partir do momento que o dado bruto é traduzido e se torna informação, ele vai ser administrado por banco de dados que vão também compreender os sistemas contábeis e financeiros da empresa, e isso obviamente interessa a controladoria. Em relação à motivação, pode-se pensar também que a controladoria também está preocupada com essa etapa do processo de gestão no sistema de controle sobre o comportamento das pessoas envolvidas. Entender bem isso, o que é esse controle sobre o comportamento das pessoas envolvidas? É entender o nível de engajamento, a motivação, isso tem a ver com recursos humanos, ou seja, a controladoria também vai se preocupar com esse tipo de coisa, com esse tipo de informação. Na definição de Figueiredo e Caggiano, a controladoria vai poder se subdividir basicamente em planejamento e controle, né? Sendo o processo de gestão um grande responsável pela validação dessa subdivisão. Como a gente viu ainda agora, né? O planejamento, a coordenação e controle, né? que ela acaba fazendo nesse processo todo, sendo a coordenação também um aspecto do controle. Já Cell, que é outro autor, ele vai afirmar que o trabalho gerencial que está inserido no papel da controladoria é um processo administrativo que envolve planejamento, organização, direção e controle, e vai estar voltado para o resultado, o que aproxima em muito das funções administrativas que já foram discutidas anteriormente. E para isso ele vê como necessário a atuação do controller. E aí a gente vai falar um pouquinho do controller. O controller, né, e a definição de Mendes é que ele é como um almoxarife. O almoxarife é aquele cara que é responsável pelo almoxarifado da empresa, sendo que ele seria o almoxarife da base de dados da empresa. Da mesma forma que o almoxarife ele vai cuidar lá do estoque de algumas coisas
importantes, que vai ter acesso a que é demandado pelas diversas áreas. A controladoria ela seria o almoxarife da base de dados. E aí, além dos dados, os critérios de mensuração, de valoração, de regras de decisão, entre outros. Essa base, do qual o controller se torna responsável, ela vai controlar todas as vertentes de decisão da empresa, sejam operacionais, econômicas ou financeiras. Então, assim, tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com fornecimento de informação para tomar decisão. Isso tem a ver com a controladoria e o controller tem um papel importante, fundamental nessa história. Orleans Martins vão dizer que o controller é o principal executor dos princípios e fundamentos da controladoria. Ele é um profissional que vai ser responsável por constatar e considerar os pontos fortes e fracos da empresa nas suas análises. Ele vai identificar problemas atuais e futuros que venham a afetar o desempenho da companhia e apresentar alternativas de solução, além de monitorar os gestores para que as políticas e objetivos que foram traçados lá no planejamento da empresa, eles sejam cumpridos. Ou seja, dá para ver que não é pouca coisa e que não é qualquer profissional que vai conseguir dar conta de tamanha diversidade de atribuições do controller. Mas vamos pensar também, antes de falar mais, de seguirmos, vamos reiterar algumas coisas. O controle vai ter que zelar pela continuidade da empresa. Por quê? Porque essa também é uma missão da controladoria. Lembra lá, né? Primeiro, quando ela surgiu, ela estava preocupada em controlar. Mas depois não era só mais controlar, era zelar pela continuidade da empresa. Se a controladoria se preocupa com isso, o controller é seu maior expoente nesse sentido. O controller também ele tem como obrigação traçar um prognóstico das atividades operacionais. Ele tem que entender os processos operacionais da entidade. E ele também tem que buscar interação entre as diferentes atividades da empresa, para que juntas essas alcancem os resultados esperados. Não é saudável que as diversas áreas de uma empresa elas andem em desarmonia ou numa competição predatória. É normal que haja rivalidades até em algumas áreas e até se isso for bem explorado, essa competitividade interna por mostrar serviço, digamos assim, ou por se mostrar mais eficaz, produtivo, pode ser no final boa para a empresa de um modo geral. Mas se isso não for devidamente administrado, isso pode criar problemas e sequelas e traumas internos que podem chegar a inviabilizar o processo. Então o controle ele tem que estar atento a isso, criando interação entre as áreas e as atividades, de modo que haja harmonia e que no final se alcance os resultados que são esperados. Então vamos lá, pensar quem seria um bom controller? O que é que poderia se pensar em termos de perfil? Ele teria que ser alguém que tenha bom conhecimento do ramo da atividade, né, no qual a empresa está inserida, e ele também tem que entender bem o segmento, no sentido de saber quais as vantagens e desvantagens que tem lá no setor que a empresa dele atua. Ele vai ter que ter conhecimento da história da empresa, que é uma coisa que é muito importante, é que toda empresa tem valores, tem cultura organizacional, e o controller, ele não é alguém que possa passar, não dar importância, fazer com que a cultura passe desapercebida. As questões de cultura, elas são importantíssimas e são estrategicamente fundamentais para o alcance do sucesso da missão dele. Então, ele tem que entender a história da empresa, o seu enquadramento, os objetivos, metas, políticas. Ele tem que conhecer quais são os problemas e as oportunidades, ou seja, ele tem que conhecer a fundo a empresa. Ele tem que ter habilidade de analisar os dados contábeis e estatísticos. Ele tem que entender um pouco de informática, ou muito de informática, para propor um modelo de integração entre dados. Se não vai ser ele efetivamente que vai fazer o modelo, obviamente não seria, mas entender como funciona a dinâmica e fazer proposições. Ser capaz de discutir com o pessoal de sistemas, propondo melhorias, evolução. Ele ser alguém que tenha conhecimento suficiente para
tratar com desenvoltura dessas questões que, por vezes, são até difíceis para os administradores. Muito administrador tem deficiência na área de informática e não consegue lidar bem com estatística, e isso é fundamental para o controller, né? Uma vez que ele que é o cara que vai estar propiciando à empresa a informação devidamente esmiuçada, preparada para que quem tem que tomar a decisão tome com segurança e com o maior número de subsídios possível. Outra coisa que o controle precisa ter é boa comunicação oral e escrita, né? Haja vista que a necessidade dele se comunicar tanto interna como externamente é premente. Ele vai estar conversando com as áreas e ele eventualmente vai estar conversando com agentes externos à empresa. Ele vai ter que ter profundo conhecimento dos princípios contábeis e implicações fiscais que vão afetar o resultado empresarial. Ou seja, ele tem que entender que algumas coisas, para proteger inclusive a integridade econômica e financeira da empresa, entender o que é dentro da lei, o que é legal, o que efetivamente ele pode fazer, e alertar gestores que porventura estejam colocando em risco, né, a integridade da empresa. Então ele precisa saber questões fiscais e contábeis. Ele também deve ter habilidades multifuncionais, como conhecimento abrangente de contabilidade, né, finanças, economia, obviamente também conhecimentos na área administrativa. E aí vamos dar alguns exemplos de conhecimentos que vão ser requeridos de um controller: contabilidade e finanças, sistema de informação gerencial, tecnologia de informação, aspectos legais de negócio, ou seja, noções, não diria nem básicas, talvez aprofundadas de direito, visão empresarial, métodos quantitativos e processos informatizados na produção de bens e serviços. Ele tem que ter habilidade em práticas internacionais de negócios e controles orçamentários, planejamento estratégico, além de possuir fácil relacionamento e capacidade de vender suas ideias e conceitos. Temos que lembrar que o sistema de informação está sob a responsabilidade dele. Então, ele é alguém que precisa se comunicar bem. Ele precisa ser, para aquele funcionário que vai receber o subsídio, alguém com quem ele vai ter tranquilidade de se relacionar e, ao mesmo tempo, vai ter facilidade na hora de transmitir a informação. Na estrutura do processo de planejamento e controle, a gente vai ter, e aí seguindo a definição do processo sugerido pelo Borinelli, nós temos planejamento, a gente já falou, que é onde vamos estar estabelecendo os objetivos, metas e planos. Esse planejamento a controladoria acompanha fortemente, mas como a gente já disse antes, quem propõe esse planejamento é a alta administração da empresa. A controladoria ela vai subsidiar, né, e vai acompanhar todo esse processo. O orçamento, que é quando você vai transformar os planos, aqueles planos lá planejados, em orçamento operacional e financeiro. A gente vai estudar orçamento mais para frente, vai falar um pouco desse planejamento lucro propriamente. A hora da execução, não é isso? A gente está falando do processo de planejamento e controle, que é acompanhado pela controladoria. Então, planejou, orçou, vai se começar a executar, que é desculpem, a implementação dos planos. No controle, e aí claramente a controladoria está envolvida, vai se observar e mensurar o desempenho. E aí a gente vai comparar o que é real do que se esperava. E aí vai se entender por que houve variação, o que causou essa variação, por que foi tão maior, por que foi tão menor. Qual é a causa disso? Isso interessa fortemente à controladoria, porque essa informação vai ter que voltar para alguém que vai decidir se é necessário mudar alguma coisa nesse processo. O controller e o gestor tem que estar muito alinhados, porque a informação que o controller vai dar para ele pode ser vital, né, decisiva para a tomada da decisão dele. Deve ser assim. Talvez seja preciso tomar alguma medida corretiva, que pode ter sido identificada lá na área de controle, e aí se sugere a implementação e acompanhamento de medidas corretivas, né? Planejou-se uma coisa, tentou se executar, mas na hora de executar não foi o que se esperou,
O controle observou que não se atingiu o que se queria, nem se fez da forma que deveria ter sido feito, implanta-se uma medida de correção. Um outro passo é a avaliação de desempenho, que é tentar identificar como se conceituaria o que se alcançou. Foi ok? Foi dentro do que se esperava? Foi abaixo? Foi acima? Isso é avaliar desempenho. Falando das ferramentas da controladoria. Então, duas ferramentas são utilizadas pela empresa fortemente, a gente já falou aqui, o planejamento, né? E o planejamento vai estar dividido no planejamento estratégico e operacional, o orçamento, como a gente já falou mais de uma vez, que é justamente esse momento que a organização vai buscar ligar de forma lógica o que foi determinado pelo gestor lá em cima, estratégico, com o que foi visualizado como possível pelos operacionais, a ideia de orçamento, a execução, como a gente falou ainda agora, onde vai se executar, controle, que a controladoria vai ter que coordenar esse processo bem de perto, e vai ser suporte ao processo de gestão da seguinte forma. Da maneira que a gente vai apresentar agora, o enfoque é na atividade de controladoria como uma desempenhadora de função coadjuvante ao processo de tomada de decisão. Vou insistir nessa tecla. Ela vai fornecer subsídios precisos para a obtenção da eficácia empresarial. A controladoria ela não toma decisões, ela subsidia, ela controla, acompanha e dá subsídios para quem deve tomar a decisão. Então, no processo de gestão como um todo, a controladoria vai dar suporte ao processo de gestão desde a missão da empresa, no acompanhamento disso, no acompanhamento da estrutura, no papel e nas atribuições. Pode-se pensar, inclusive, que na constituição de uma nova empresa, a controladoria já deve estar envolvida no processo de estabelecimento de missão, estrutura, papel e atribuição. Se já existe, ela vai acompanhar se as coisas que são feitas elas estão sendo coerentes com a missão, com a estrutura, com o papel e as atribuições. Como suporte à gestão estratégica, então a gente vai ter aquele planejamento estratégico e competitividade, ressaltando sempre, ela vai estar acompanhando, não sendo a preponderante nesse processo, não é o controller que decide isso, o controller subsidia, ou a controladoria, se preferirem. Também suporte ao planejamento operacional, com a execução e controle do plano orçamentário, de investimentos e de resultados. Também é suporte à gestão de custos e preços. Também vamos entender, por fim, como suporte à gestão dos sistemas de informações, suporte e avaliação de desempenho. Eu estou citando como fonte, uma das fontes principais, o livro do Adriano Bruni, né? Controladoria, conceitos, ferramentas e desafios, mas como eu costumo dizer, qualquer livro de controladoria vai ter a informação que você precisa para nos acompanhar nesse curso. Então, hoje a gente tentou dar uma noção um pouco corrida, né? Porque no início é assim mesmo, porque a gente ainda está se acostumando a alguns conceitos, mas a partir de agora a gente vai tentar entender mais a controladoria no processo de gestão propriamente, né, na operacionalização disso tudo. Vamos também simular, né, entender algumas continhas que o contador, o controller tem que fazer em relação a quando tiver custo, volume, lucro, enfim. Vamos tentar entender o funcionamento mesmo da dinâmica da controladoria com algumas aplicações, tentando simular um pouco a prática de controladoria. Espero que vocês tenham bons estudos. Aproveitem para ler, né, todo o material que estiver à disposição de vocês. Eu coloquei um livro como sugestão para que vocês se acostumem com esses conceitos preliminares da controladoria.